Olá, bom dia, turminha linda do meu coração. A Pro morre de vontade de dar aula para vocês assim, pessoalmente, do jeito que a gente fazia antes. Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, logo, logo, né? Esperamos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, dia 30 de abril de 2020, né? Quinta-feira. Hoje a gente vai fazer português. As páginas 268, 269, 270, 271, 272 e 273. Parece que é muita coisa, mas não é. Tem bastante leitura que eu vou fazer com vocês. E a maior parte depois fica pouco para responder, tá? Vamos lá. Eu pensei que a gente fosse terminar hoje, mas não vai dar para terminar hoje português, tá? Ainda vai ter mais uma aulinha aí de português. Não vai ficar muita coisa para um dia só. Vamos começar na página 268, número 1. Leia o texto. O caranguejo samurai. A lenda dos caranguejos que viraram crustáceos. É uma lenda, a gente vai ler aqui a história, né? Uma história que não é verdadeira, é uma lenda, mas que explica aí a origem desses caranguejos, que chamam caranguejo samurai. A gente vai, a lenda conta por que o nome deles é caranguejo samurai. Vamos lá, vamos ler que a gente vai entender direitinho. Século atrás, no ano de 1185, duas grandes famílias do Japão travaram uma terrível luta que ficou conhecida como a Batalha de Dan no Ura. Ao final, o clã Genji comemorou a vitória sobre o clã Eiki. Durante a batalha travada em navios, muitos guerreiros, os samurais, caíram no mar e morreram afogados. Os Eiki diziam que os samurais do seu clã, que tiveram esse triste destino, nasceram novamente na forma de caranguejos no fundo do mar. Então aí a lenda, né, conta que no ano de 1185, lá no Japão, teve uma batalha aí. A batalha que envolviam dois clãs, dois grupos, Genji e Reiki. Eles lutaram em navios, né? E muitos guerreiros samurais caíram no mar e morreram afogados. E aí nessa batalha o clã Genji que ganhou, né? Que foi vitorioso aí. Então o clã Eiki foi o derrotado. Mas o que importa aí na leitura é que está falando, né, que muitos guerreiros samurais caíram no mar e morreram afogados. E aí, esses samurais que morreram afogados renasceram em forma de caranguejos. E esses caranguejos ficaram conhecidos como caranguejos samurais. Vamos continuar. Aí embaixo, aí olha, tem uma tela. Tá? É uma representação artística, é uma pintura, da famosa Batalha de Dan no Ura, que é essa guerra que a gente leu aí, que ocorreu no Japão em 1185, no ano de 1185. Então aí, ó, demonstra um pouquinho dessa guerra aí, né? Os navios no mar e a guerra acontecendo. Continuando a leitura lá embaixo. A lenda dos Eiki provavelmente teve origem por conta de uma pequena espécie de caranguejo do Japão, cuja carapaça lembra para alguns o rosto de um samurai furioso. Mas essa história tem uma explicação científica. O que parece ser um rosto nervoso, na realidade, são as áreas onde os músculos do bichinho se ligam internamente à carapaça. Então, é uma lenda, uma história, não é real, né? De que os samurais caíram no mar e morreram e ressurgiram como caranguejos, né? É uma lenda. Por que essa lenda? Porque os caranguejos aí, samurais, que são esses aqui, ó, se a gente prestar atenção, eles tem uma carinha brava, olha, parece uma carinha de samurai nervoso, de um samurai bravo, guerreando. Então a lenda é que os
guerreiros que caíram no mar e morreram afogados, eles renasceram em forma desses caranguejos aí, por causa desse formato aí da carapaça dele, que parece um samurai bravo, né? Daí a lenda. Continuando a leitura aí. O caranguejo samurai ganhou esse nome porque sua carapaça lembraria o rosto de um guerreiro japonês. Mas não é real, isso é uma lenda, né? E aí foi provado cientificamente que essa expressão, que parece um rosto aí, nada mais é que as áreas onde os músculos do bichinho se ligam internamente à carapaça dele. Então fica esse formato aí, né? A lenda dos reiki e os caranguejos samurai é tão famosa no Japão que a espécie ganhou o nome científico de Reikiopsis japonica, em uma homenagem ao clã e ao seu país de origem. A história da rivalidade entre os Reiki e os Genji e o triste destino dos valentes samurais agora é lembrada não só pelos japoneses, mas pelos zoólogos também. Então, essa história, né, dessa batalha que aconteceu em 1185 no Japão, é tão famosa lá no Japão, é tão importante para eles, que essa espécie, né, de caranguejo ganhou o nome científico de Reikiopsis, né, porque por causa do clã aí dos reikis, japônica, que quer dizer do Japão, né? E agora é lembrada não só pelos japoneses, mas pelos zoólogos também, né? Os zoólogos também lembra dessas da batalha por conta do caranguejo. Zoólogos são os especialistas, os que estudam, né, os animais. Vem de zoológico, de animais, né? É o estudo dos animais. Quem escreveu essa matéria foi Henrique Caldeira Costa, que chama O Caranguejo Samurai, e foi escrito na revista Ciência Hoje das Crianças. A gente já viu o texto sobre dessa revista aí, Ciência Hoje das Crianças, né? Vamos ver quem foi Henrique, quem foi a pessoa que escreveu esse texto para a revista Ciência Hoje das Crianças. Henrique Caldeira Costa, Departamento de Zoologia da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Deixa eu subir aqui para a gente conseguir. Curioso desde criança, Henrique tem um interesse especial em pesquisar a história por trás dos nomes científicos dos animais, que partilha com a gente na coluna O Nome dos Bichos. Então, ele escreveu para essa revista e a coluna dele desse texto chama O Nome dos Bichos. Henrique é curioso desde criança, né, e gosta de pesquisar, gostava muito de pesquisar. E ele tem um interesse especial em pesquisar a história dos nomes científicos dos animais, o porquê eles têm certos nomes. Ele adora estudar essa parte aí da zoologia. Vocabulário. O vocabulário aqui embaixo nos mostra algumas palavrinhas do texto para vocês saberem o significado. Clã. O que quer dizer clã? Olha aqui embaixo, ó. Clã. Tribo formada por pessoas de origem comum. Então, é um grupo de pessoas, né? Aí que tem origem comum, são da mesma origem. Crustáceo. O que são crustáceos? São animais invertebrados que não têm coluna vertebral. São animais sem ossos, a gente já estudou isso em ciências, né? Pertencentes à classe dos antrópodes. Possuem pernas articuladas, perninhas que se mexem, mas sem espinha dorsal, como os caranguejos. Então, caranguejo é um crustáceo. Zoólogo. Especialista em zoologia, a ciência que estuda os animais. Página 270. Número 2. Troque ideia com seus colegas, né? A gente vai
responder essas atividades A e B oralmente. Não tem linha para responder nem nada. Vamos fazer oralmente. Letrinha A. Qual o assunto do texto? Do que o texto fala? Fala sobre o caranguejo samurai, né? E a lenda desse caranguejo. Isso é o assunto do texto. B. Nesse texto, o que você achou mais curioso? Né? É fácil aí o que a gente achou mais curioso, né? Acho que vocês também acharam mais curioso aí a aparência do caranguejo, né? Que parece realmente com um samurai aí nervoso e bravo. Essa é a parte mais interessante para mim, né? Para vocês pode ser outra coisa. 3. Essa matéria foi publicada na revista Ciência Hoje das Crianças. O leitor pode escrever uma carta para a revista e nela pode. Letrinha A. Escolher um familiar para ser seu destinatário. Não, se vai escrever, né? Olha, o leitor pode escrever uma carta para a revista. Se o leitor, que somos nós, quem está lendo, pode escrever uma carta para a revista, essa carta não vai ser destinada a um familiar. Vai ter que ser destinada à revista, né? Então, letrinha A está descartada. Letrinha B. Reescrever com suas palavras a matéria. Não, uma carta não é você reescrever o texto com suas palavras. Isso é outra coisa. Letrinha C. Deixar sua opinião sobre o assunto da matéria. Sim, se a gente vai escrever uma carta sobre o assunto, a gente vai deixar nossa opinião. Vai mandar nossa opinião nessa carta para a revista. Né? Então, letrinha C, circula a letrinha C. 4. Em que data a matéria foi publicada? A matéria foi publicada lá no texto, né? Na página 269, está escrito a data da matéria publicada. Aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, onde está essa parte, ó. Matéria publicada em 26/6/2017. Aí, a data da matéria. Ó. A matéria foi publicada no dia 26/6/2017. Número 5. O autor dessa matéria, Henrique Caldeira Costa, né, que foi quem escreveu essa matéria para a revista, tem um interesse especial em descobrir a história que existe por trás dos nomes científicos dos animais. Anote aqui sua opinião sobre a matéria e a parte que você achou mais interessante. Então aí, no número 5 está falando, né, que o Henrique Caldeira Costa, que foi quem escreveu, ele tem um interesse especial em descobrir a história que existe por trás dos nomes científicos dos animais. Então, ele pesquisa o nome científico. Por que o nome científico é daquela maneira? Porque é aquele nome científico que ele vai pesquisar o que está por trás disso. Por que escolheram esse nome científico para determinados animais? Ele é especialista em estudar esse assunto. Anote aqui sua opinião sobre a matéria e a parte que você achou mais interessante aí. Então, qual a sua opinião sobre essa matéria? O que você achou da matéria? Né? E depois vocês vão colocar o que você achou mais interessante na matéria. Se você achou a matéria produtiva para você, de bastante informação, uma matéria curiosa, você gostou da matéria, a matéria foi legal, essa é a sua opinião. Depois você vai pôr a parte que você achou mais interessante aí, tá? A gente já falou um pedacinho aí, um pouquinho aí disso. Número 6. Faça um rascunho em seu caderno ou folhinha, onde vocês quiserem. Aí começa a produção da carta que vocês vão ter que escrever, tá? Então, antes da gente passar limpo aqui para a apostila, que vocês vão escrever aqui na apostila, vocês vão fazer um rascunho, que é, né, escrever, corrigir, ver o que tá faltando, conferir, e depois vocês passam a limpo, que é a carta certinha, passada a limpo na apostila. Então, vamos ler aí o que a gente vai ter que fazer nessa cartinha.
Faça um rascunho em seu caderno, escreva para a revista dando sua opinião sobre a matéria do caranguejo samurai e peça a Henrique que pesquise o nome científico de outro animal que você goste muito. Então vamos lá. Vocês vão escrever uma carta para a revista, tá? Para a revista aí, Ciência Hoje das Crianças. Dando sua opinião sobre a matéria do caranguejo samurai, vocês vão dar sua opinião, vocês vão falar o que vocês gostaram, se não gostaram, se achou interessante, o que vocês mais gostaram. Vocês vão dar a opinião de vocês. Calma que a gente vai seguir um roteirinho aí, tá? E também vocês vão pedir para o Henrique, né, que foi o autor aí desse texto, do caranguejo samurai, pesquisar um nome científico de um outro animal que você goste muito. Pode ser qualquer animal, pode ser animal doméstico, animal silvestre, que vocês acham interessante, que vocês gostem, e para ele pesquisar o nome científico desse animal. Vocês não precisam pôr o nome científico do animal, vocês colocam o nome popular do animal, e aí ele pesquisa o nome científico lá e o porquê do nome científico. É isso que a intenção aí da cartinha. Vamos ver aí como que a gente vai escrever essa cartinha? Então, aí nesse quadro verde, embaixo, tá tipo um roteirinho aí pra gente escrever a cartinha. Lembre-se, vamos lá, o que a gente tem que lembrar para escrever uma carta? Escreva local, data e uma saudação. Então, a gente sempre começa uma carta com local e data. São Paulo, dia, mês e ano. Depois uma saudação. Olá, querido Henrique, caro Henrique, tá? Desculpa. Olá, porque vocês vão escrever para a revista, não para o Henrique. Na revista, nessa carta para a revista, vocês vão fazer um pedido para o Henrique, tá? Então, vamos lá. Pode colocar: Olá, revista Hoje das Crianças, por exemplo. Aí, essa é a saudação. Apresente-se para os editores. Então, aí vocês vão se apresentar. Eu sou João, por exemplo, né? Tenho 8 anos e moro em São Paulo, tá? Essa é uma apresentação. Põe o nome de vocês, tenho 8 anos, moro na cidade de São Paulo, estudo na escola tal, aí vocês vão pôr a apresentação que vocês quiserem. Diga que a coluna em que está o texto é o nome dos bichos, informe a data de publicação da revista. Então, depois que vocês fizeram a apresentação de vocês, vocês vão ter que falar qual matéria que vocês estão dando opinião, né? Qual foi a coluna que vocês estão dando a opinião de vocês. Então, aí vocês podem colocar assim, olha, sobre a coluna, o nome dos bichos, que é esse o nome da coluna lá. Publicada em 26/6/2017, é importante colocar o nome da coluna e a data que foi publicada, para eles identificarem do que vocês estão falando. Vamos lá de novo? Então, ó, diga que a coluna que está, o texto é o nome dos bichos. Então, pode começar assim, né? Sobre a coluna, o nome dos bichos, tem que colocar igual tá aí, ó, o nome dos bichos, assim, ó. Entre aspas, abre aspas, fecha aspas, tá? Publicada na data de 26/6/2017. É isso que vocês vão pôr aí na terceira bolinha. Próxima página. Quarta bolinha. A quarta bolinha, gente, vocês não vão precisar fazer. Por quê? Olha, eu vou ler e vocês vão entender. Faça uma breve apresentação informando o seu nome, sua idade e a cidade onde mora. Isso a gente já fez lá na segunda bolinha do outro lado, que foi a apresentação, ó. Não vai ficar repetitivo. Vocês já se apresentaram aqui, né? Então, aqui não precisa. Essa bolinha se apresentar de novo, não precisa, tá bom? Vamos para quinta bolinha. Escreva sua opinião sobre o texto e justifique usando argumentos interessantes para defender sua ideia. Vocês vão escrever, aqui sim vocês vão montar a carta para a revista, né? Escreva sua opinião.
Vocês vão falar o que vocês acharam, se vocês gostaram, que parte vocês mais gostaram da história, e vocês vão pôr o porquê que vocês gostaram dessa parte, por que vocês acharam interessante. Aí, gente, vocês têm que usar a cabecinha aí, fazendo um rascunho, né? Pedir para alguém olhar se tá certinho, se tá faltando alguma coisa, e para depois passar limpo. Aí vai da criatividade. Não tenha medo de errar na hora de escrever, tá? O rascunho é para isso, porque se errar, dá para corrigir antes de passar limpo. É para isso que existe o rascunho. Faz de lápis, tá? Não tenha medo de errar, não. O importante é dar opinião, falar, escrever o que vocês estão pensando. Isso que é importante. Depois, na hora de passar limpo, né, alguém já corrigiu para vocês, aí vocês passam direitinho. Última bolinha. Despeça-se e assine a carta. Voltando aí na bolinha anterior, né, onde está escrito para vocês dar opinião, vocês também vão pedir, depois que vocês deram opinião, tudo, vocês vão pedir para o Henrique, que foi quem escreveu a coluna, pesquisar um animalzinho aí que vocês queiram saber o porquê do nome científico dele. Qualquer animalzinho que vocês gostem, tá? Já falei, pode ser animal doméstico, animal silvestre, um animal que vocês tenham curiosidade aí de saber o nome científico, né? O significado do nome científico. Aí vocês vão pedir, né? Gostaria, depois que escreveu sobre a opinião, sobre os argumentos, o porquê você gostou, né? Escrever sua carta, de dar sua opinião. Aí vocês vão fazer um pedido, né? Quero fazer um pedido ao Henrique, né? Coloca o nome completo dele lá, Henrique Caldeira Costa, para que ele pesquise o nome científico do animalzinho tal, que é o animalzinho que vocês vão escolher aí, tá? Quando vocês terminarem de escrever a quinta bolinha, aí vocês coloquem esse pedido para o Henrique. Final. Despeça-se e assine a carta. Tem que colocar uma despedida, né? Um abraço, põe o nome de vocês, até mais, até breve, sei lá, é uma despedida que vocês vão aí colocar, e no final, né, de tudo, vocês vão assinar a carta, vocês vão colocar o nome de vocês. Ok? No número 8, tá escrito, preencha a autoavaliação. Não, tem o número 7 ainda. Número 7. Aqui, ó. Número 7. Como a revista é infantil, você acha que a linguagem a ser usada pode ser informal? Então, né, nessa carta que vocês vão escrever, é para uma revista infantil. Então, vocês acham que pode ser uma linguagem informal? Claro que sim, né? Pode ser uma linguagem informal, sim. Então, coloca a resposta de vocês aí. Sim, né? Preencha a autoavaliação. Essa autoavaliação esse quadro aqui de autoavaliação, é mais para vocês conferirem se vocês já fizeram tudo que está pedindo lá em cima, né? Que está pedindo no roteirinho aí da carta. Coloquei local, data e fiz uma saudação, né? Confere se sim ou não, coloca aí. Apresentei-me aos editores e citei os dados da revista. Expus minha opinião sobre o texto. Usei argumentos para defender minha opinião. Os argumentos é o porquê você gostou. Por exemplo, eu gostei, eu achei interessante porque nos trouxe uma história do Japão que a gente não conhecia, que teve uma guerra e que dessa guerra surgiu a lenda. Isso é argumento, são os porquês. Eu gostei porque, por causa disso, por causa daquilo. Esses são os argumentos que vocês vão usar. Despedi-me e assinei a carta. Então, essa autoavaliação é mais para vocês conferirem se vocês fizeram tudo o que está pedindo lá. Aí, no número 9, depois que vocês fizeram rascunho, conferiram, corrigiram e está tudo direitinho, aí vocês vão passar limpo, escrever essa carta no número 9, tá? Que começa aqui na página 271, mas também tem a página 272, tem mais linhas lá, tá? Então, claro, não vai caber, né, na 271, vai pôr a continuação na 272,
bom? Página 273. Na página 273, número 10. Preencha o envelope com seu nome e endereço completos no lado do remetente. Os dados completos do destinatário, que é a revista Ciência Hoje das Crianças, já constam no envelope. Então, aí tem a imagem de um envelope, tá, gente? Não são 2 envelopes, é um envelope com as duas partes, a parte do remetente, que é a primeira imagem, é a pessoa que está enviando a carta, está mandando a carta, no caso, você, né? Vocês que vão escrever. Então, no remetente, aqui, e a parte de baixo é o destinatário, é para quem vai a carta que você escreveu. Na parte do destinatário já está preenchida, inclusive com selo, né? Ó, porque quando a gente escreve uma carta e vai mandar pelo correio, a gente tem que comprar um selinho e colar aí, ó, que é esse passarinho aí. Cada selo tem uma imagem aí, tá? Então a gente compra um selo, coloca aí e depois preenche para quem vai essa carta. Aí já está preenchido, né? Essa carta vai para a revista Ciência Hoje das Crianças, na Avenida Venceslau Braz, 71, Fundos, Casa 27, Rio de Janeiro, e o CEP. O remetente, vocês que vão preencher, né? Porque o remetente é o nome de quem, os dados, né? As informações de quem está enviando a carta. A gente quase não usa mais isso hoje em dia, mas é bom saber, tá? Porque quando a gente manda uma carta pelo correio, é assim que tem que ser. Remetente. Então, vocês, onde está escrito remetente, vocês vão colocar o nome completo de vocês. Endereço. O endereço, vocês vão colocar o endereço de onde vocês moram. Tudo, tá? Nome da rua, o número, o nome do bairro, da cidade que vocês estão. E o CEP. Ali embaixo vocês podem ver, ó, que tem o CEP lá, ó, tá? CEP lá no destinatário é o CEP, é um número que todas as ruas têm. Então, se vocês não sabem o CEP da sua rua, é o nome da rua. CEP quer dizer Código de Endereçamento Postal. Esse código de endereçamento postal é um número que todas as ruas possuem, tá? Se você não sabe, pesquisa, pergunta para a mamãe e para o papai que eles sabem. E coloca lá também, tá? No endereço. Então, o endereço vocês vão colocar completo. Nome da rua, ou avenida, o número, nome do bairro, nome da cidade e o CEP da sua rua. É assim que tem que ser quando a gente manda uma cartinha, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? Todas as atividades aí. Deixa eu voltar aqui. Hoje ficou um pouquinho extenso, mas na verdade aí o que vai dar mais trabalhinho mesmo para fazer é a cartinha, tá? Não deixe de fazer, de escrever. Ah, mas eu não sei, mas eu não consigo. Tenta, tá bom? Faz no rascunho, faz quantas vezes precisar. Rascunho é para isso mesmo, para apagar e fazer de novo. Mas coloca aí do jeito que vocês pensarem. O importante aí é escrever, pôr a imaginação de vocês aí, o raciocínio, e para começar a escrever já textos, né? Aí a gente tá seguindo um roteirinho, então siga o roteiro, façam com calma, tá? Não precisa ter pressa, aí tem bastante dias aí para vocês fazerem, tá bom? Beijo, um bom final de semana. Deixa eu falar. Amanhã é feriado, que eu já falei, né? Amanhã é feriado, então não vai ter aula. Dia 1º de maio, dia do trabalho. Então amanhã não vai atividades, não vai aula, não vai vídeo, porque a gente tá seguindo um calendário escolar. Então amanhã não tem. Então, como a lição é um pouquinho mais complicadinha, que tem que escrever uma carta, eu deixei para hoje para vocês terem mais tempo, né? A gente sabe que a gente não pode viajar, não pode sair, não pode passear, não pode ir no shopping, não pode fazer algumas coisas, né? Então, a gente tem mais tempo aí para produzir nossas atividades. Quem está atrasado com a matéria, aproveita para pôr em ordem, né? Vai ter sexta, sábado e domingo, para colocar em ordem. Quem já está em ordem, parabéns, não, né? Vai ter mais dias aí, não precisa fazer lição. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o feriado de amanhã, que é o dia 1º de maio. O dia do 1º de maio é o dia do trabalhador, ou dia do trabalho,
né? E esse dia do trabalho, ele existe. Por quê? Porque no dia 1º, deixa eu procurar que eu fiz uma pesquisinha para passar para vocês. Vamos lá. O dia 1º de maio, que é o feriado, é uma homenagem, né, ao dia 1º de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago. Foi no Brasil essa greve, tá? Foi uma greve que fizeram para mudar algumas regras do trabalho que estava muito pesada para os trabalhadores. Então, eles fizeram uma greve lá na cidade norte-americana de Chicago, com o objetivo de conquistar condições melhores de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diária, que chegava a 17 horas para 8 horas. Então, eles trabalhavam até 17 horas por dia. Era muito para eles, né? Era muito pesado, 17 horas. E essa greve, uma das coisas que eles pediam era para reduzir essa jornada de trabalho para pelo menos 8 horas. Só que nessa greve, foi uma manifestação, né? E houve confronto com policiais. Os policiais atacaram os trabalhadores que estavam fazendo essa manifestação e essa greve. E muitos trabalhadores morreram, outros foram presos. Então foi uma coisa assim bem séria, bem ruim para eles. Mas por outro lado, eles conseguiram algumas coisas, né? Hoje em dia não existe mais essas 17 horas de jornada de trabalho obrigatórias, e eles conseguiram alguma coisa. Então, essa data ficou marcada, virou feriado em homenagem a essa manifestação, onde os trabalhadores reivindicavam seus direitos e foram atacados e até mortos e presos, tá? Fazendo um breve resumo aí para vocês entenderem, é isso o dia do trabalho, dia 1º de maio, dia do trabalho, tá? Beijo para vocês, até segunda-feira, um bom feriado, um bom final de semana. Beijinhos.